Soares, ele está realmente se atualizando com a palavra. O que ele mencionou foi o que eu falei 2 semanas atrás, lá no estado de Tocantins, e no sul do estado, Gurupi. Romanos 5. Romanos 5 é um capítulo importante da Bíblia, porque ele faz uma inflexão. Ele é um ponto de inflexão, né? Vocês sabem o que é ponto de inflexão? É uma mudança de direção, né? Um ponto de inflexão, quando chega num ponto, ele muda de direção. Romanos 5 é um ponto de inflexão, é um ponto que vira, né? Inflexão mudando de que para quê, né? Então, até Romanos 5, Romanos 1, 2, 3, 4, mostra, tá conseguindo gravar? Mostra a queda do homem, como eu falei, que o homem ele teve sucessivas quedas, né? Não foi só uma queda, sucessivas quedas, e mostra que esse homem não tem salvação. Esse homem, parece que Deus, com dilúvio, né? Com dilúvio quer dar um novo início para ele, mas logo pós-dilúvio, Satanás consegue levantar um homem chamado Nimrod e já tira todo o temor de Deus da humanidade, e o homem então passa a declarar independência a Deus. Isso, menos de 300 anos, isso aconteceu tudo, né? Depois do dilúvio. Então o homem se corrompe muito rapidamente. E Nimrod simplesmente tirou o temor de Deus, fazer o homem confiar em um homem. Por isso tem aquele salmo que fala, né? Não é salmo, é salmo? Jeremias, né? Jeremias que fala: maldito é um homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia no homem, ele confia em Deus, né? Confia no Senhor. Então o homem confiou no homem, e esse homem confiando no homem, porque confiar no homem é mais prático. Se ele me dá um prato de comida amanhã, me dá uma Bolsa Família, me dá né? É mais prático. E eu confiar no homem. Mas confiar em Deus é, às vezes, um pouco abstrato. Então, assim, Nimrod conquistou o poder e declarou independência a Deus. Com a Torre de Babel chegou ao auge, né, da declaração de que o homem não precisava de Deus. E dessa forma, quando nasceu Abraão, já nasceu no mundo pagão. Ninguém mais adorava Deus verdadeiro, todos adoravam a ídolos, né? Até seu pai era um adorador de outros deuses, e a tradição mostra que foi até um fabricante de ídolo, o pai dele, né? E dessa forma, o homem, por causa da queda de Adão, parece que não tem mais conserto, não tem mais o que mudar isso. O que Deus fizer para renovar, Ele pode fazer 10 vezes, 1000 vezes, o homem volta a ser a mesma coisa. Volta a se corromper, volta a se contaminar, se volta contra Deus, não é isso? Então isso não tem mais solução. Por isso que Deus foi escolher um homem, Abraão. A partir de Abraão, ele queria ganhar um povo. Ele queria uma nação santa, um povo que seja de propriedade exclusiva dele. E que esse povo possa adorar a Deus, esse povo possa invocar o nome do Senhor e não confiar em outros deuses. Por isso que os 10 mandamentos, logo nos primeiros mandamentos, é sobre isso. Eu sou Deus, o Senhor, né? Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou do Egito. E não terás outros deuses, não farás, né, outra imagem de escultura, tal. Quer dizer, para mostrar que ele queria um povo que reconhecesse a Deus e adorasse esse Deus e servisse a esse Deus. E a gente viu que o povo do Egito, Deus conseguiu com mão poderosa tirar do Egito, mas esse povo levou 40 anos dando volta em deserto, por ser um povo rebelde, murmurador, né, e incrédulo.
E Deus, então, deixou a velha geração cair no deserto e só introduziu na boa terra a nova geração. Ainda com o povo escolhido de Deus, você vê a dificuldade de Deus, né? Dificuldade de se obter um povo fiel, um povo de coração puro, é muito difícil. E por fim, esse povo, né, pediu um rei, e o Senhor deu Saul, e Saul logo não fez o que Deus mandou, né, não matando o rei Agag dos Amalequitas, e preservou o melhor do rebanho, e Saul então foi rejeitado. Deus levantou Davi. Davi é um rei segundo o coração de Deus. Deus deu conquistas, né? Até se tornou realmente uma nação próspera, mas também pecou, né? Não vou nem detalhar, vocês sabem a história. E depois de Davi, Deus permitiu, mesmo nesse erro, seu filho Salomão edificasse o templo. E depois de Salomão também não preparou o sucessor direito, o Robão. Com o Robão, logo o reino foi dividido em dois. Jeroboão ficou com o reino de Israel e Robão ficou com o reino de Judá, né? E o reino de Israel, a maioria, talvez todos os reis de Israel, não fizeram o que era reto perante o Senhor. O Senhor permitiu que a Síria, né, acabasse com o reino de Israel, isto é, os assírios, eles têm um método diferente dos babilônios. Os assírios levaram toda a população, né, do reino de Israel, espalharam, não, os assírios espalharam nos territórios assírios e povoaram a terra com os assírios, né, e mais tarde os babilônios também, né, levaram o reino de Judá para cativeiro babilônico, só que o cativeiro foi diferente. Eles levaram os mais sábios, que nem o Daniel e seus companheiros, para assistir ao rei, para que pudesse o rei ter uns sábios em volta dele, pessoas habilidosas, inteligentes em volta deles. E a nação se acabou. E com 70 anos depois, o Ciro decretou a volta. Então eles voltaram para a nação de Israel, reedificaram o templo, mas os muros não estavam reedificados, logo esse templo já ficou rapidamente deteriorado, porque os muros da cidade foram queimados, os portões queimados, e Neemias então pediu para voltar e reconstruiu Neemias. Mas logo depois, vocês sabem que, de novo, tudo foi, né, acabou. Essa nação, né, acabou. Mesmo depois daquela história, vieram os Macabeus, toda aquela história posterior. E Israel ficou sem nação. E só em 1948 houve a restauração, né, da nação, do Estado de Israel, com o David Ben-Gurion, né, que foi o fundador do Estado de Israel. E hoje, então, pelo menos aqui na Terra, tem um Estado de Israel, tem a nação de Israel. Deus aqui na Terra tem uma nação de Israel, porém, né, já aparentemente, em termos de importância espiritual, acabou. Deus vai usá-los, mas ainda é um povo de Deus. Deus ainda, né, como é que fala? Preparou esse povo para a sua importância. No final desse tempo, será restaurado, e uma parte os remanescentes ainda reconhecerão o Messias e invocarão o nome do Senhor. Essa parte será salva, né? Então, assim, nós temos que... Ué, eu pus aqui, onde foi? Cadê a base? Alguém pôs aqui. Eu tinha posto aqui do lado. E assim, só que com o nascimento de Cristo, com a morte de Cristo, Deus então teve realmente a esperança de se ter um povo aqui na terra. E assim, com a ressurreição de Cristo, produziu a igreja.
E a igreja é esse povo que Deus tanto queria no Velho Testamento, mas é o povo celestial, são a descendência celestial de Abraão, que são as estrelas, né, tão numerosas, estrelas numerosas que não se podia contar, seriam a igreja. E a igreja hoje tem que cumprir a vontade de Deus. Tem aqui na terra um povo que realmente o adore, o sirva e que cumpra o seu propósito. Então nós hoje temos essa responsabilidade. Nós estamos aqui na terra justamente para aquilo que ninguém conseguiu antes. Nem como seres humanos, né? Os adâmicos não conseguiram. Depois os abraâmicos também não conseguiram. Conseguiram parcialmente, né? Mas assim, agora Deus tem que fazer, e nós também somos abraâmicos, só que de abraâmicos celestiais, né? Agora nós temos que fazer conseguir, né? Então, como conseguir? O que Cristo fez? Por que mudou? Por que mudou a dispensação e devolveu a esperança para Deus? O que mudou? Entendeu? É isso que a gente está falando. O livro de Romanos fala sobre isso. Esse é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, na verdade, é para mostrar que agora tudo mudou e tudo mudará. E tem que mudar. Porque se não mudar, a gente fica aqui que nem igrejas religiosas, né? Não vai mudar muita coisa. Deus precisa realmente dessa mudança, né? Então, e hoje à noite me veio o sentimento. Vocês pediram 2 hinos, um hino que é sobre nome bom, doce é a esperança do porvir. Aí eu me lembrei, que esperança Deus tem? A esperança da glória. Amém. Deus tem esperança, né, da glória sobre nós. Amém. Porque Efésios 1, quando pergunta assim, iluminados os olhos do coração, né? Tá aqui, né? Efésios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Quer dizer, depois de sucessivos fracassos que Deus teve com o homem, né? E finalmente, depois de Cristo, Ele agora tem esperança. Ele nos chamou com uma esperança. E essa esperança, irmãos, é a esperança da glória. Por quê? Porque logo em seguida ele fala, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Em Colossenses fala, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, a esperança que Deus tem em nós é a esperança da glória. Por isso que eu tive que, lá na conferência internacional agora, em setembro, últimas 2 mensagens, eu tive que redefinir a glória. Porque senão você não vai entender por que é tão importante a esperança da glória. A glória nós entendíamos apenas como a expressão de Deus, né? O irmão Lee falava, a glória é a expressão de Deus. E também nós entendíamos a glória como um resplendor, um brilho, né? Uma luz, um aspecto, né? Diferente de luz e resplendor. Mas a glória é mais do que isso. A glória, na minha redefinição, a glória é simplesmente o Deus revelado na sua presença, na sua essência, ou caráter, ou natureza. Quando Deus ele é revelado, você vê a glória. A parte revelada, você vê a glória. Mas essa glória inclui tudo que ele é, toda a sua personalidade, seu caráter, a sua presença. Por que eu uso? Porque eu provei, nessas 2 reuniões, eu provei também com Êxodo 33, de que a glória representa a presença de Deus e a glória representa, né, o próprio caráter de Deus, a própria natureza de Deus. Então, quando você vê
Quando você conseguir um dia ver Deus, você está vendo a glória de Deus, na verdade, não é só uma luz, é tudo que representa, está por trás. Né? Por exemplo, um dia, por que Deus tem tanta esperança da glória sobre nós, é que um dia Ele quer Deus ser tão trabalhado em nós, saturar-nos com a sua vida, com a sua natureza, com a sua essência, nós vamos estar tão saturados, tão cheio de Deus, que a criação, quando um dia olhar para a igreja trabalhada, totalmente trabalhada, a criação vai ver o próprio Deus. Amém. Quer dizer, Deus, o que é a esperança da glória? Que Deus, quando as pessoas olharem para você, totalmente cheio de Deus, vão estar enxergando Deus. Isso é a esperança da glória. Por isso que não é meramente uma coisa exterior, uma coisa interior, né? Uma coisa interior que se torna exterior, que se exterioriza, né? Quando você tira o véu, você vê a glória de Deus. Mas se você não tira o véu, ele tem toda a essência, toda a característica por dentro, né? Aí o segundo hino que nós cantamos fala sobre propiciação, é isso? A propiciação. Aí sim, aí com essa introdução toda dada, em Romanos 3, ele fala de propiciação, não fala? Romanos 3, versículo 25, acho. Acho que é 25. Glória a Deus. Né? Posso ler até o versículo 24. 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, amém, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra redenção é muito importante, porque ela é chave para entender essa primeira fase que Deus está trabalhando em nós. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Bom, aqui fala da propiciação. Propiciação em grego é ilasterion. Ilasterion, ele é usado também para tampa da arca da aliança, arca do testemunho. Aquela tampa, também chamado de propiciatório, também em Hebreus traduz para o trono da graça. É a mesma palavra, é ilasterion, é o propiciatório. E a propiciação, o que é propiciação? Na verdade, irmãos, a propiciação é para nós, homens, poder de volta ir na presença de Deus, e nós podemos olhar Deus e conversar com Deus. Claro que não é olhar para olhar, eu vou explicar isso, não é olhar diretamente para Deus, mas assim, nós podemos voltar-nos a Deus, na presença de Deus, para que Deus possa fazer esse trabalho e agora ele tem a esperança da glória. Como é que vai chegar lá a esperança da glória? Então o primeiro passo é levar o homem de volta para Deus. Já que a glória é o homem totalmente, é Deus totalmente trabalhado para o homem, para dentro do homem, com sua vida e natureza, então o homem tem que ir na presença de Deus. Senão, como é que o Deus consegue saturar o homem se o homem não pode chegar até Deus? Então, a primeira coisa é a propiciação. Então, a propiciação é simplesmente a ponto de partida da segunda etapa. Porque a primeira etapa é para chegar até a propiciação. A segunda etapa é a parte mais importante e mais difícil, que a maioria dos cristãos não entende. E é difícil, é esse ponto que Deus precisa trabalhar em nós. Então, a primeira parte é para nós podermos, como pecadores, já condenados, porque se você ler Hebreus 5, você vai entender que por uma ofensa só, já veio o juízo sobre todos os homens.
E pelo juízo já veio a condenação. Quer dizer, nós já fomos, em Adão, já fomos julgados, condenados à morte. Nós somos julgados, condenados à morte. E quem reina na morte quem é o pecado reina na morte. Então, assim, esse é o Adão que o Soares falou agora há pouco. Então, se a gente continuar em Adão, por isso que não tem solução. Durante esse tempo todo, mesmo com o povo de Israel, ainda não tem solução. Quando veio Cristo, agora Deus então respira aliviado, agora tem solução. Né? Por quê? Porque se o povo de Israel, por mais que foi escolhido por Deus, sem a morte de Cristo, sem a propiciação, ainda não tem, o homem ainda é fadado a viver em Adão. Ele não consegue viver em Cristo. Ele vive em Adão. Então, em Adão, não tem outra saída. Em Adão, nós temos a ofensa. Em Adão, temos a transgressão. Em Adão, nós temos juízo, julgamento. Em Adão, temos a condenação. Em Adão, nós temos pecado. Em Adão, nós temos a morte. E ainda o pecado reina na morte. Olha só que coisa. Então, não tem solução. Por mais que Deus manda mais um dilúvio, tem um novo começo com o homem, ainda estamos em Adão. Né? Em Adão continua, eu vou repetir. Em Adão, novamente, juízo, condenação, pecado e morte. Não tem saída. Então, o que faz mudar esse ciclo? O que faz mudar esse ciclo? É a morte de Cristo. A morte de Cristo quebra esse ciclo. Né? Rompe o ciclo. Então, o que a morte de Cristo faz? Por isso que eu falo redenção, né? Redenção que é importante. Com o sangue de Cristo, ou até vou ter que mencionar um pouco rapidamente, no final do capítulo 3 de Gênesis, quando o homem pecou, Deus ainda anunciou o evangelho para Eva, né, dizendo que o descendente dela, o descendente da mulher, que é a semente da mulher, pisará na cabeça da serpente. E a descendência da serpente ferirá o calcanhar do descendente da mulher. Né? Então, pregou o evangelho, quer dizer, pregou o evangelho para Eva de que ela vai gerar um filho, esse filho, né, vai ser o descendente que irá ferir a cabeça da serpente que enganou a ela. Né? E no finalzinho, né, Deus fala assim, nós vamos ter que expulsar esse homem, porque ele não pode voltar a comer da árvore da vida. E como é que nós vamos fazer? Nós vamos então colocar uma coisa para fechar o caminho para a árvore da vida, porque o homem agora é pecador, o pecado entrou nele, a morte entrou nele, e não tem como voltar a ter parte da vida e natureza de Deus. Então cortou. Cortou com o quê? Vocês sabem muito bem. Cortou com 2 querubins. Querubins tipificam a glória de Deus. Uma espada. A espada é a justiça de Deus. E nessa espada tinha a chama de fogo. Essa chama de fogo é a santidade de Deus. Então, o que separa o homem de Deus são as exigências da justiça, vou falar do contrário agora, da justiça, santidade e da glória de Deus. Né? Então, se o homem conseguir satisfazer a condição de justiça, santidade e glória de Deus, então o homem está, né, admitido de volta, né, para a árvore da vida. Então, voltando agora para hilasterion, voltando para propiciatório. Propiciatório, ele é a tampa, isso aqui, né? A tampa da arca. E dentro da arca, você tinha as 2 tábuas da lei. E essas 2 tábuas da lei são reconhecidas por próprio Deus como testemunho de Deus. Então, a lei é o próprio testemunho de Deus. Quer dizer, a lei, ela
testificam, a lei testifica que Deus ele é. Então, é o próprio Deus, testemunho do próprio Deus. Então, se você lê a lei, os 10 mandamentos, você vai perceber que o nosso Deus é um Deus justo. Ele é justo, ele aborrece o mal, ele aborrece os que praticam a iniquidade. E por outro lado, ele é um Deus santo. Ele é o único. Ele não fala assim, eu sou Deus, o vosso Deus, em Isaías, todo lugar. Eu sou Deus único, único. Único significa, irmão, santo. O que é santo? Santo é ser distinguido, separado. Então, santo, os cristãos têm conceito errado de santidade. Para os cristãos, a santidade é não pecar, é não cometer pecado, não fazer coisas horríveis. Isso é um conceito moral. A santidade pode possuir esse efeito, mas não é isso. A santidade é simplesmente a natureza de Deus, o caráter de Deus. Ele é assim, ele é diferente de todo o resto. Por isso que fala, eu sou Deus, eu sou único. Além de mim, não há outro. Então, se você tem Deus, você é santo. Se você não tem Deus, não é santo. Por mais que pratica moralidade, pratica ética, mas sem Deus não é santo. Então, para ser santo, precisa ter a natureza de Deus, precisa ter o próprio Deus, porque Deus ele é distinto dos demais, ele é separado dos demais. Então, isso é ser santo. Então, a santidade de Deus significa ter parte de Deus, ter a natureza de Deus, ter, né, a vida de Deus. Essa é a santidade. Então, é a justiça, se apartar do mal, né? A santidade é a natureza de Deus e a glória. A glória é quando Deus é revelado. Né? Agora dá uma olhada para a Arca do Testemunho. A Arca do Testemunho, a parte escondida está o testemunho. E o testemunho ali mostra que Deus é Deus justo e Deus santo. Mas ninguém pode abrir o véu do Santo dos Santos. Quem abrisse o véu e entrar um pecador é fulminado, é morto na hora. Tchum, morto na hora. Por isso que precisa do propiciatório. E no propiciatório, o que é propiciação? Propiciação é como se fizesse conciliação, expiação, por meio do sangue, por meio da morte, né, de Cristo, a morte de um animal que representaria Cristo, né? A morte de Cristo, com seu sangue, aplacou a ira de Deus. Porque o homem pecou, então agora não tem como conciliar com Deus. Não tem como aplacar essa coisa ruim entre nós e Deus. Aplacar a ira de Deus. Então precisamos morrer. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remissão de pecados. Então quando alguém morre, então Deus apazigua Deus. Então a propiciação é isso. Só que se nós morremos, nós estamos acabados para Deus. Então Deus mandou Cristo e morreu em nosso lugar. Então essa sangue da propiciação jogado no propiciatório, isso apazigou a Deus, conciliou, né, essa ofensa. Essa ofensa provocou um problema que esse sangue conciliou, esse sangue aplacou. Isso é significado da expiação e da propiciação. Então, por isso que quando Arão entrava, ele tinha que, mesmo entrar com sangue de novilho, né, ele tinha que entrar com, como é que é? Ele tinha que entrar com sangue de novilho. É isso, né? Ele tinha que entrar com sangue de novilho para fazer expiação dos seus próprios pecados. Mas só que não dava tempo dele jogar o sangue em cima do propiciatório, porque era só abrir o véu, ele seria morto. Então Deus pediu para ele levar incensário com 2 punhados de incenso moído. Então, ao abrir o véu, tinha que jogar esses 2 punhados
de incenso moído no incensário e produzia uma fumaça. Essa fumaça cobria ele, enquanto isso ele abria o véu e jogava o sangue. Então, esses dois querubins não enxergariam o pecador entrando, mas antes de dissipar a fumaça, o sangue já estava em cima do propiciatório. Então, esses dois, né, admitiam a entrada de Arão. E depois Arão saía, não sei se vocês sabem dessa história. Abraão saía, matava um bode, e tinha 2 bodes. Um é para matar, outro é para mandar para o deserto, que é um bode emissário. E esse sangue desse bode ele trazia de novo, só que dessa vez os seus pecados já foram expiados, então ele não precisava mais jogar com incenso. Ele podia entrar direto, jogar o sangue de bode e assim fazer expiação pelos pecados do povo, tá? Então, irmãos, estou falando tudo isso para vocês conseguirem entender que essa é a primeira parte do trabalho de Deus. Porque para nós resolver o problema do homem, irmãos, tem que mudar a natureza do homem. Mas como é que vai mudar a natureza do homem se o homem não pode nem se achegar a Deus? Então essa é a primeira fase do trabalho. A primeira fase do trabalho é através da redenção de Cristo. A redenção de Cristo, irmãos, fez expiação pelos nossos pecados, fez a propiciação pelos nossos pecados, de modo que, em Hebreus fala, nós podemos, com intrepidez, entrar no Santo dos Santos, para além do véu, né? Para quê? Não é isso que fala? Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A sua carne, quando foi rasgada, o véu foi rasgado, né? E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza da fé. Não quis falar sobre o trono da graça. É o 4:16, né? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Esse trono da graça é o propiciatório. Junto ao propiciatório, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, irmãos, graças a Deus que Deus ele é justo. Ele não podia permitir o homem pecador se aproximar dele de jeito nenhum, se aproximar da árvore da vida. Mas se o homem não pode se aproximar da árvore da vida, nunca vai mudar, nunca vai ter salvação. Então Deus teve que fazer Cristo, seu Filho, vir até aqui na terra realizar a redenção, com seu sangue derramado. Então, para todo aquele que crê, se identificou com a morte de Cristo. Então, o sangue de Cristo é o nosso sangue. Amém. Quando foi derramado, nós somos aceitos por Deus. É por isso que a justiça de Deus foi satisfeita. O homem, então, novamente pôde estar na presença de Deus. Na presença de Deus. Tá? Então, isso é o que está em Romanos 5. 5, os primeiros versículos de Romanos 5. Como fala? No ponto de inflexão, que fala, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só esse versículo aqui já mostra que o objetivo da primeira fase foi alcançado. Sim. Através da morte de Cristo, através da nossa fé em Cristo, nós hoje temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz era o que nós precisávamos com Deus. Reconciliar com Deus, conciliar com Deus, né? Por isso ele fala também, uma vez reconciliados, não é isso? Qual é o versículo? Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Vou ler só até essa parte aqui, depois vou ler o resto.
Então, mediante a morte de Cristo, nós fomos reconciliados quando éramos inimigos. Porque nós éramos inimigos de Deus, nós não podíamos nos aproximar de Deus, mas a morte de Cristo nos aproximou. Amém. Então, o propiciatório significa que nós somos levados de volta para Deus porque nós temos paz com Deus. Amém. Hoje não temos nenhum problema com Deus. Nós estamos aqui na reunião, não temos nenhum problema com Deus. Se estamos em Cristo, estamos aqui pela fé. Então, essa primeira parte foi feita até Romanos 5. Fomos justificados. E essa primeira parte, irmãos, nós só tivemos de crer. Não precisamos fazer nada. Veio tudo de graça. Tudo, é só crer. Só crer. E nós somos justificados, fomos levados de volta para Deus e temos paz com Deus, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Maravilhoso. Mas essa primeira parte é para a segunda parte. Por isso que vem um ponto de inflexão. Aqui muda de... Então, essa primeira parte trata com nossos pecados, trata com a nossa posição de pecador, trata com o nosso mau comportamento de antes, não é isso? Mas, a partir desse ponto de inflexão, ele quer tratar com a nossa pessoa. É diferente. Não adianta você só tratar com o que essa pessoa faz errado. Ele tratou do capítulo 1 até capítulo 4. Mas precisa tratar com essa pessoa que faz coisa errada. Sim. Deu para entender a diferença? Sim. Então, a partir do capítulo 5, Deus quer mudar a nossa pessoa. Amém. Essa é a parte mais difícil. Mais difícil. Esse ponto, chega nesse ponto, eu sempre pergunto assim, se eu perguntar para as esposas que estão presentes, depois de tantos anos convivendo com seu marido, você acredita que seu marido mude um dia? Mude? Né? Depois de tantos anos convivendo com sua esposa, maridos, será que sua esposa, você tem esperança que sua esposa mude? Né? Então, é justamente Deus quer mudar a nossa pessoa. E você sabe como é difícil mudar a nossa pessoa. Cada um de nós tem um jeito de ser, né? Nosso gênio, nossa personalidade, nossos costumes, caráter. Né? Tá tão difícil de mudar. Mas Deus quer mudar justamente isso aí. Aí essa segunda parte, aí quem entra em ação é a santidade de Deus. A santidade de Deus. Claro que não estou falando de santidade posicional. Não é a santificação posicional, é a santificação disposicional. Quer dizer, Deus quer colocar a sua vida santa, né, e fazer uma troca metabólica, tirar nossos elementos velhos e colocar elementos novos da vida santa de Deus. Por isso que Romanos 11 fala de que nós somos enxertados na boa oliveira. Nós que somos da oliveira brava, né? E nós somos enxertados na boa oliveira. E é a raiz, não é o ramo, não é que santifica a raiz, mas é a raiz que santifica o ramo. Então, se você está ligado agora à raiz santa, você vai receber a seiva santa. E você vai começar pouco a pouco, aquela oliveira brava, a natureza brava vai saindo e a natureza santa vai entrando. É esse processo que Deus está fazendo em nós. Esse é o processo de santificação. Né? E eu sou a videira, João 15, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, e meu pai é agricultor. Né? Todo ramo que estando em mim, né, ele o corta, para que produza mais fruto ainda. Tal. Então isso mostra que Deus deseja, depois de Cristo, Deus finalmente tem esperança da glória. Quer dizer, finalmente Ele conseguiu enxertar-nos a Ele. É diferente do povo de Israel. Ele agora tem nós, ramos, enxertados nele.
Mas o problema é quanto permanecemos nele. Porque você fala, se permanecerdes em mim e eu em vós, esse dá muito fruto. Quem permanecer. Então o problema é permanecer. Né? Como o Soares falou, que eu falei em Tocantins, você agora você tem condições você pode optar para não viver mais em Adão. Você pode optar por viver em Cristo. Amém. Mas o quanto você de fato vive em Cristo é o quanto Deus consegue santificar você. Né? Então, essa é a segunda etapa. Isso vai levar todo o tempo de santificação e no final é a glória. Essa vida santa vai saturar-nos tanto um dia, né? Por isso que ele fala assim, estamos sendo transformados, 2 Coríntios 3:18, estamos sendo transformados de glória em glória, né? Como do Senhor. Como é que é? Estamos sendo transformados e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos e como pelo espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como do Senhor o Espírito. Quer dizer, se nós todos os dias contemplarmos a glória do Senhor como por espelho, esse espelho é Cristo. Se você olhar para o Cristo, porque ninguém pode ver diretamente a glória de Deus, mas podemos olhar para o rosto de Cristo. Né? Então, se contemplarmos a Cristo, nós vamos ser transformados de glória em glória, e um dia, essa santificação, a santificação e glorificação, na verdade, um vai empurrando para cima e outro vai puxando de baixo para cima. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. A santificação é Deus conseguir colocar elementos da árvore da vida, colocar a seiva santa e a raiz santa, conseguir mudar a constituição do ramo, né? E conforme a santificação vai acontecendo, mais de Deus, mais Deus, mais Deus, e a glorificação vai puxando. Deus, 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 no fim, a glorificação. Isso aqui é a glorificação. Na verdade, é uma coisa que a santificação vai empurrando de baixo para cima e a glorificação vai puxando de baixo para cima também. Vocês entendem, né? Então, quando se manifestar naquele dia, né, nós veremos como Ele é. Nós vamos ser como Ele. Nós vamos o universo todo vai olhar para nós. Ele vai nos olhar como a glória de Deus, vai nos enxergar como Deus. Não sei se vocês estão enxergando o plano de Deus. Mas o problema é a prática. Quanto estamos dispostos a Deus fazer sair essa natureza velha de nós, quanto a natureza santa de Deus está entrando em nós. Por isso que nós estamos intensificando, né? O Marquinhos me disse que estamos intensificando, fazer os irmãos não perderem tempo. Alimento diário, os irmãos estão ruminando agora mais seriamente. Eles estão criando um grupo eles criaram um grupo de WhatsApp, Labor na Palavra. Isso principalmente com os irmãos que querem, os irmãos, né, eu posso dizer assim, irmãos e irmãs que realmente querem entrar na palavra, do alimento diário, porque no passado a gente verificou se muita gente lê alimento diário muito superficialmente. Né? Quando chega na reunião ministerial, os irmãos ficam usando outras coisas para preencher, né, o conteúdo, porque não conseguiram extrair realmente o que está no alimento diário. Então agora com isso aqui, os irmãos estão todos os dias seriamente entrando. Então, ruminando, irmãos, isso é aprender a extrair da seiva santa, né, da raiz santa, né, a vida santa de Deus, isso está santificando os irmãos. Né? Mais em natureza de Deus está santificando. Porque aí você passa a tribulação no dia a dia, Ele vai ajudando você. Né? E por outro lado, essa é a glorificação. Deus está nos glorificando. E o que vai acontecer trabalhando assim? Nós vamos ser mais santos e as pessoas em nossa volta vão enxergar, tem alguma coisa em nós. Essa alguma coisa é a presença de Deus. Essa alguma coisa é dignidade, é peso. Né? No 2 Coríntios também fala assim,
A leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Nós éramos leves, nós éramos levianos, mas pouco a pouco as pessoas vão sentir que nós temos peso. Esse peso é a glória, vai ficando, né, ficando mais pesado. Então, isso quer dizer o quê? Não é só no futuro, hoje dá para ver glória em nós. As pessoas, você consegue ver Deus em nós. Quanto mais Deus é trabalhado para dentro de nós, a gente começa a ver Deus em nós. Então, essa é a vontade de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Nós não podemos falhar. O povo de Israel falhou. Os cristãos, a igreja, até agora, nós não vimos ainda um ponto de maturidade. Entre você falou hoje a preocupação com os cristãos, né? Não estão enxergando verdadeiras armadilhas, né, que está aí no mundo, e estão muito distraídos, né? Mas o que Deus quer, o que Deus realmente quer, essa santificação, essa glorificação, pouco está acontecendo, pouco. Então, cabe a nós entrarmos nisso. Pelo menos, nos irmãos que têm visão, nós começamos a produzir pelo menos um protótipo. Entre tantos grupos cristãos, nós criamos um protótipo que é possível. É possível nós sermos transformados. Saímos da criancice de maledicência, de um falar mal do outro, de criticar, de tal. Sair dessa esfera. Vamos juntos ajudar um ao outro, vamos crescer, amadurecer. E já está acontecendo. 3 semanas atrás, um pastor me procurou. Falou que está impressionado com a revelação que está nos nossos livros. É o pastor Jadson, do grupo Renascer. E também um pastor que traduziu para a versão em português e King James, a Bíblia, King James, o pastor Oswaldo Paião, também me procurou, dizendo que está impressionado com a nossa interpretação do livro de Filipenses e agora de Romanos. Ele quer que eu escreva algumas notas para colocar na Bíblia King James em português, as notas de explicativo. Então o que está acontecendo? Se a gente trabalhar sério na igreja, entre nós, as pessoas de fora vão enxergar que tem coisa real aí, tem coisa de consistente aí. E vão vir buscar. Eu falei para esses pastores, vocês não precisam abandonar seus ministérios e vir aqui para a igreja, não. Vocês não precisam. Vocês também reconhecerem que essa é a palavra que vai nos levar até o final. E você ajuda os irmãos com essa palavra. Onde cada um no seu ministério, se todo mundo trabalhar nessa mesma palavra, falei para ele, nós vamos convergir lá na frente. Todos nós vamos convergir. Porque eles têm acesso a coisas de pessoas que nós não temos. Então não adianta você fecha a sua igreja e vem para cá. Não é esse caminho. Deixa eles trabalharem, certo? Desde que eles reconheçam que a palavra que está saindo de nós é realmente a palavra profética, sabe? E nós vamos convergir. Todo mundo vai convergir. E é isso que eu acho que vai ser o nosso final. O Senhor vai voltar desse forma. Então, nós temos a responsabilidade de produzir o protótipo. Nós precisamos mostrar para Satanás, principado e potestade, mostrar para os cristãos, mostrar ao mundo que é possível. E isso que Deus projetou é possível. Né? Então, só queria falar isso aí essa noite, como uma palavra prévia para preparar vocês para a conferência.